Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como é que continuam fazendo a nossa higienização de lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara quando precisa sair? Que bom, tem que fazer isso realmente, gente, tá? Então, o que a Bárbara quer saber? Vocês fizeram as atividades de ontem? Muito bem. E qual foi o assunto de ontem? Quem é que lembra para dizer até a Bárbara? Língua portuguesa, muito bem. E a gente falou o que sobre língua portuguesa? Tipos de frases, muito bem. Então, a gente falou, né, das frases afirmativas e negativas, em que elas terminam com o ponto final, né, gente? Na negativa, a gente vai sempre ter a palavrinha lá não, que vai mostrar que é uma frase negativa, tá? A gente também viu as frases interrogativas e exclamativas. Nas interrogativas são o quê? Perguntas que nós fazemos, tá? E elas terminam com a interrogação, ponto de interrogação. E as frases exclamativas que terminam com o ponto de exclamação exprimem o quê? Medo, alegria, susto, né, gente? Então, foi isso que a gente viu ontem. Tá? Eu espero que vocês tenham feito a tarefinha de vocês, ó, bem certinha, tá? E hoje a gente vai vir com o conteúdo de geografia. Mas o que de geografia, tia Bárbara? A gente vai ver hoje em geografia o clima do Brasil. Mas por que, tia Bárbara, a gente tem que ver esse clima do Brasil? Porque a gente tem que saber reconhecer, gente, quais os tipos de clima que predominam aqui no nosso país. Porque não é só um. Em várias regiões do país a gente vê diferentes formas de clima, tá? Diferentes tipos de clima. Então, para a gente saber e identificar eles, né? E como eles são, como aparecem, quando aparecem, a gente tem que aprender sobre esse clima que tem aqui no nosso país, tá certo? Então, agora a gente vai para as nossas operações. Depois das nossas operações, a gente vai falar sobre o clima do Brasil, tá bom? Então, vamos lá com tia Bárbara para as nossas operações. Bom, agora vamos fazer as nossas operações da página 85. Lembrando que hoje é dia 9/6, né? 9 de junho. Certo, gente? Então, nessa página, vocês vão ver aí que tem várias continhas, várias operações de multiplicar, não é isso? Pronto, então o que é que vocês vão fazer? A primeira aí já está respondida, aí vocês colocam como letra A, tá? A de lado, letra B, a do outro, letra C. E embaixo, D, E, F, G, H e I. Aí é como tia Bárbara vai responder aqui. Tia Bárbara vai responder 3, tá? Cada uma de uma multiplicação. 1,4, 1,5 e 1,3, tá bom? Então, vamos começar logo pela letra B, que é a depois da letra A, que já está respondida. Tá certo? Então, vamos lá, nossa multiplicação aqui. Primeiro, a gente vai multiplicar apenas pelo número 4, tá certo? Depois que a gente multiplica pelo número 1. A questão da vírgula é da mesma forma que a adição e a subtração. Vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. Então, ó, 0 vai o 2 aqui em cima do 8. 4 vezes 8, quanto é? 32. Mais 2, 34. 4, sobe o 3. 4 vezes 7, quem sabe? Muito bem, 28, né? Então, vezes mais 3, 31. Então, ó, feita a multiplicação pelo 4, a gente esquece o 4 e vai fazer a multiplicação do 1. Bora primeiro descer a vírgula. Se a vírgula tá aqui, a gente vai descer a vírgula para onde? Aqui. Não é? Então, agora vamos multiplicar por 1. 1 vezes 2, 2. Lembrando que precisamos deixar uma casinha, lembra? Sem colocar o número embaixo. Então, o 2 vem pra cá, ó. Tá vendo? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 7, 7. Por enquanto, esquece a vírgula.
Então, a gente soma aqui, ó. Vamos lá. 8 mais 0 é 8. Aí, agora sim, descemos a vírgula. 2 mais 0, 2. 4 mais 5, 9. 8 mais 1, 9. E 3 mais 7, 10. Então, fica, ó, 10.992,8. Certo, gente? Então, agora a gente vai pra cá, ó, pra letra F, tá? É a última da coluna, tá certo, gente? Do finalzinho da folha. Então, vamos lá agora. 5 vezes 3, 15. Vai 1, desce a vírgula. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Vai 6, sobe 2. 5 vezes 9, 45. Mais 2, 47. 7, vão 4. 5 vezes 6, quanto é? 30. Mais 4, 34. Então, a gente faz o quê, ó? 34. Certo, gente? E agora, a gente multiplica pelo 1. Agora, gente, o que a gente faz? Multiplica pelo 1, tá? 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 6 é 6. Então, a gente soma aqui, ó. Esquece a vírgula por enquanto, né? 5 mais 0 é 5. Aí, agora, a gente faz o quê? Desce a vírgula. 6 mais 3, 9. 7 mais 5, 12. Vai 1. 9 mais 5, 14. Vai 1. 6 mais 3, 9. Com mais 1, 10. Então, fica, ó, 10.429,5. Certo, gente? Agora, a tia Bárbara vai responder a letra G, a primeira da última coluna, tá bom? Então, vamos lá. 195,3 vezes 1,3. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. 5 vai 1 e desce a vírgula. 3 vezes 9, quem sabe? 27. Muito bem. Com mais 1, 28. Vão 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. Muito bem. 585,9. Tá? Agora por 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Passa o traço e a gente vai fazer o quê? Somar. Então, 9, né? Desce, vírgula. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, quanto é? 13. Muito bem. Aí, aqui foi 1, ó. 1 mais 9, 10. Mais 5, 15. Vai umzinho aqui. 1 mais 1, 2. Então, fica quanto? 2.538,9. Tá certo, gente? Então, agora, vamos lá para o nosso conteúdo de geografia sobre o clima do Brasil. Vamos lá? Crianças, hoje vamos estudar os climas brasileiros. Bem, primeiro lembrem-se que a Terra tem um clima variado de acordo com a sua inclinação e é com ela que se dividem as estações do ano. Os climas estão ligados também às massas de ar. Existem massas de ar polares, equatoriais, oceânicas e continentais. Ocorre uma certa movimentação de massas, onde cada uma vai empurrando a outra, passando a ocupar o seu lugar. Toda essa dinâmica é responsável pelas alterações do tempo de uma determinada região. Quando duas massas de ar se encontram, temos o que chamamos de frente. Assim, também de acordo com a latitude e a longitude, temos umas variações de clima no Brasil. No norte, por exemplo, temos o clima equatorial, quente e úmido.
Esse clima tem pouca variação de temperatura durante o ano. Na parte litorânea da Amazônia, existe um pouco de influência das massas e algumas vezes, durante o inverno, a frente fria atinge o sul e o sudeste dessa região, ocasionando uma queda de temperatura, chamada friagem. Tu tá com calor, é? Isso é porque agora é época de friagem. O clima litorâneo úmido é influenciado pela massa de ar correspondente nas proximidades do litoral desde o Rio Grande do Norte até a parte setentrional do estado de São Paulo. O clima tropical é predominante na maior parte do Brasil. É um clima quente e semiúmido, com uma estação chuvosa no verão e outra seca no inverno. O clima semiárido é típico do sertão do Nordeste. É quente mais próximo do árido e as chuvas não são regulares e são mal distribuídas. Por isso ocorre a seca. O clima subtropical abrange a porção do território brasileiro ao sul do Trópico de Capricórnio, na região sul do Brasil. Provoca chuvas abundantes, principalmente no verão. No inverno, há o predomínio das chuvas frontais. Apesar de chover o ano todo, há uma maior concentração no verão. Assim, temos uma variação de climas interessantes no Brasil, e por causa deles, alguns costumes e culturas recebem influências da sociedade, o que faz o Brasil tornar-se um imenso... Então, gente, como tia Bárbara já falou, vamos ver hoje o quê? O clima do Brasil. Só que antes da gente ver os tipos de climas que existem aqui no nosso país, a gente vai saber primeiro a diferença entre clima, climatologia e climatização. Então, tia Bárbara, o que é clima? Clima, gente, é um conjunto, tá, de ações atmosféricas que caracterizam um lugar. Como assim, tia Bárbara, um lugar? Através da temperatura, do calor, do sol, da chuva, da seca ou da estiagem, tá certo, gente? Então, o clima nada mais é do que aquela temperatura que a gente sente nas nossas regiões que nós moramos. Por exemplo, a gente mora aqui no Nordeste. Então, como é o clima aqui no nosso Nordeste? É quente, né? Com algumas chuvas também, que vocês vão entender na hora que tia Bárbara falar sobre os tipos de clima. Tá certo? Então, clima é isso aí, a temperatura que sofre mudanças na atmosfera, né? Para que, através do sol, do calor, da estiagem, tá certo? O que é, tia Bárbara? Climatologia. Climatologia é a ciência que estuda o clima. Ou seja, nessa climatologia, além de decidir quais são os tipos de clima, tá? O que é que acontece também? Os pesquisadores, eles explicam e classificam através das regiões o clima através da climatologia. Lembrando, tá, que não só tem o clima aqui no nosso Brasil, mas no mundo todo, né? Que é aquele clima de verão, da primavera, que é da estação das flores, outono e o inverno, que tem lugares que chegam a nevar, como a gente sabe. Tá bom, gente? E o que é, tia Bárbara? Climatização. A partir dessa questão da climatologia e do clima, né? Tem alguns lugares o quê? Que são o quê? Muito quentes. Então, o que é que faz essa climatização? Ajuda através do quê? Como o lugar é quente, a gente usa um ar-condicionado, né? Para ficar mais o quê? Mais ventilado, mais gostoso o clima. E em lugares que a gente vê por aí que são muito frios, que tem uma sensação muito fria mesmo, o que é que o povo faz para se aquecer um pouco? Utilizam aquecedores que fazem o quê? Esquenta aquele ambiente, tá? Para ele ficar mais confortável, mais aconchegante, para que as pessoas consigam suportar o frio que está demais. E já o ar-condicionado, como a tia Bárbara falou, ele faz o quê? Esfria o ambiente, livrando mais as pessoas daquele calor imenso que a gente sente, como aqui na nossa região do Nordeste. Tá bom, gente? Agora, a gente vai ver os principais tipos de clima que aqui no nosso país existem. Tá bom? Vamos lá. Agora, né, os tipos de climas são equatorial, tá? O que é que quer dizer, tia, o clima equatorial? Significa, gente, ó, que eles têm a temperatura elevada e tem chuvas abundantes.
Como assim, tia Bárbara? Ele é quente, porém refresca porque tem chuvas várias vezes no ano, tá? Às vezes, muitas vezes também no mês. Então não fica aquele calor tão intenso, né? Então ele é equatorial. E a gente encontra ele mais, gente, na região norte do nosso país, que é ali, ó, pro lado da Amazonas. Porque como a gente sabe, né, ali como tem muitas árvores, aí o que acontece? Na chuva, né, as árvores também vão, elevam, né, da evaporação da água, como a gente viu. Então faz o quê? Condensa na nuvem e chove e fica nesse processo de repetição. E também tem muitos rios, como a gente sabe, também o rio Amazonas, que é enorme, fora os outros que tem lá. Tá certo, gente? O outro tipo de clima é o clima tropical. Esse clima tropical é o que é predominante aqui no nosso país. Geralmente a gente vive, né, quase o ano todo como? Com calor, né? Então, ele é o que mais se aplica aqui no país da gente. Então, o tropical, o que acontece? Tem temperaturas elevadas, né? E quase o ano todo, como a tia Bárbara falou. A temperatura elevada de quê? De calor. E esse tropical, ele se divide em três, tá, gente? Que a tia Bárbara vai explicar direitinho para vocês qual é a diferença entre esses três. Então, tem o tropical continental, o tropical de altitude e o tropical úmido ou litorâneo. A gente vai ver agora direitinho cada um deles, tá certo? E vai ver aonde, em que região do nosso país cada um desses se encontra, tá bom? Então, os tipos de clima que a gente viu é equatorial, que a gente vê que são chuvas, temperaturas elevadas, mas tem chuva, tá? Durante boa parte do tempo. E o tropical, que é o que predomina aqui no nosso país, que tem temperaturas elevadas, né? Quase o ano todo. E ele se divide em continental, altitude, ou úmido, ou litorâneo, tá bom? Então agora a gente vai aprender a diferença entre esses três, tá? Que se divide o clima tropical. Vamos lá? Agora, vamos lá. Tropical continental. Como é esse tropical continental, tia Bárbara? Como é que ele se define? Como é que a gente pode definir esse clima aqui? Então, no tropical continental, gente, os verões são chuvosos e os invernos são mais secos. Mas, tia Bárbara, como assim? No verão que faz calor. Nessa área, né, que é tropical continental, geralmente acontece o quê? No verão ela chove e no inverno não chove, é seco. Aí é o que acontece no tropical continental, que a gente vê, ó, na região central do nosso país, tá bom, gente? No tropical de altitude, o que acontece? A temperatura é mais amena, tá? E tem o quê? Chuvas no verão e geadas no inverno. Por que as temperaturas, que são temperaturas amenas, tia Bárbara? Nem são temperaturas elevadas que dá muito calor, nem temperaturas que dão muito frio, né? Então, no verão, o que acontece? Chove. Então, fica aquele calorzinho, mas tem sempre um fresquinho, porque fica o quê? Chovendo. Agora, quando tá no inverno, acontece o quê? Geadas, ou seja, gelo, neve, né? Então, a gente vê que acontece mais nas regiões mais elevadas da região sudeste, tá? Como a gente viu que acontece geralmente naqueles vales, tá, gente? Nas chapadas, onde fica muito frio, porque lá tem lugares que são altíssimos e tem muito frio, é onde acontecem essas geadas, tá bom? E quando o tropical é úmido ou litorâneo, como é isso, tia Bárbara? Ó, a temperatura dele e a umidade são o quê? Elevadas. Por que, tia Bárbara? Quer dizer, significa elevadas, faz calor, tá, gente? E onde é que a gente vê isso? Lá na nossa parte litorânea do nosso país, que tia Bárbara falou quando a gente estudou. Lembram? A gente encontra essa tropical úmido litorâneo aonde, gente? No nosso litoral do nosso país, que tia Bárbara mostrou para vocês quando a gente estudou hidrografia. Lembram sobre o litoral? Que vinha aquela parte todinha de praia, que tia Bárbara falou para vocês, que vinha do Amapá, Rio Grande do Sul. Pronto, então nessas partes onde tem o litoral brasileiro, a gente encontra
é esse tropical úmido ou litorâneo, que é esse tropical que a gente tem aqui na nossa cidade do Recife. Tá bom? Então, a gente vai também ver os outros tipos também de clima, que são ainda o semiárido, tá? E o subtropical. Vamos lá ver qual a diferença entre os dois, tá bom? Vamos lá. No tipo de clima semiárido, o que acontece, tia Bárbara? O ano todo e todos os anos, as temperaturas são super elevadas, ou seja, muito calor, gente. E a chuva geralmente é escassa, tá? O que é escassa, tia Bárbara? Não chove muito, quando chove é muito pouco, que não dá nem para refrescar um pouquinho o calor. E também o que acontece, ó? Chuvas também irregulares, ou seja, pode chover agora nesse mês de junho, mas ninguém sabe quando é que vai chover de novo. Pode ser que chova em julho? Pode. Mas só que pode ser que chova agora em junho e só chuva em dezembro. E aí? Talvez nem chova mais. Entenderam? Isso são chuvas irregulares, tá? E a gente pode perceber esse tipo de clima, gente, na região do sertão, aqui do nosso Nordeste. Como a tia Bárbara falou também, lá naquela parte que a gente falou sobre hidrografia, lembram que é o povo que sofre com a seca, né? Por que sofre com a seca, tia Bárbara? Esse tipo de clima semiárido a gente encontra onde? No Nordeste, no sertão nordestino. Lembram que tia Bárbara falou para vocês, lá quando a gente trabalhou hidrografia, que lá falta água? Então, é exatamente por causa dessas questões de chuva, que quase não tem chuva e quando tem é super irregular. Então, o que é que acontece? Como a gente falou lá, eles têm acesso à água através de poços, né? Que eles abrem cisternas que cavam o quê? Os lençóis freáticos que têm acesso a essa água para que eles possam beber, tomar banho, cozinhar, tá certo, gente? Então, esse semiárido a gente encontra onde? No sertão daqui do nosso Nordeste, tá bom? E aqui é o subtropical. Mas o que quer dizer esse clima subtropical, tia Bárbara? O clima subtropical, gente, ele tem as estações do ano mais definidas. Por exemplo, no verão realmente é calor, mas no inverno chove. Normal, né? O que era? Então, verão significa que era para estar todo mundo calor, né? E no inverno realmente chover. Então, é isso que acontece nesse subtropical. E a gente encontra onde, tia Bárbara? Esse subtropical, nas regiões sul e em partes da região sudeste. Lembra que tia Bárbara falou que o tropical de altitude também tem na região sudeste, só que a região sudeste das partes o quê? Elevadas, onde tem serras, tá, gente? Aquelas colinas, aquelas chapadas que são frias, que acontecem até geadas. Mas nas partes mais baixas da cidade, a gente encontra esse clima aqui, que é o subtropical, tá? Que é o equilíbrio certo. No verão, calor e no inverno, chuva. Tá certo, gente? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá? Que a gente falou sobre o clima, né? Como a gente viu que clima é todo aquele processo atmosférico da mudança de temperatura, tá? Que acontece de forma diferente em cada região do nosso país, também como acontece no mundo todo, tá? A gente viu que os tipos de clima são equatorial, o tropical, como a gente viu que o tropical ele se divide em continental, de altitude ou úmido e litorâneo, lembram, gente? E também a gente falou do semiárido e do subtropical, que o semiárido, como a gente viu, é no sertão por falta da água, da chuva, né? E o subtropical, onde tem as estações mais definidas. Tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Quem não entendeu, a gente vai tirar nossas dúvidas no Google Meet, tá certo? Porque eu sei que isso aqui vai um pouco atrapalhar a cabeça de vocês, porque tem uma parte que é o clima, que é mais elevada a temperatura, mas é mais baixa em outro lugar, da outra região, tá? Então, eu espero que vocês escrevam, gente, todas as dúvidas de vocês pra gente tirar no nosso Google Meet, tá certo? E também eu espero que vocês tenham conseguido entender. Mas também vamos ficar com as nossas atividades, tá? Que as atividades que reforçam o nosso conhecimento, ou seja, a nossa aprendizagem. No livro de vocês, vocês vão encontrar na atividade sobre o clima
tá? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que classificar quais são os climas que tem de acordo com as características que na atividade vai trazer, tá? Ou então, ou a atividade vai trazer as características e vocês vão ter que saber quais são os tipos desse clima, tá? Qual é o clima que acontece aqui na nossa cidade, no nosso estado, que tia Bárbara já falou para vocês agora durante a nossa aula, tá, gente? Então, façam as atividades, porque são elas que fazem com que vocês de verdade aprendam, tá certo, gente? Então, a gente se encontra amanhã, tá certo? Não esqueçam de estar marcando a gente nas atividades no nosso Instagram. Então, tia Bárbara espera todos vocês amanhã, tá certo? Não me abandonem, viu? Então, ó, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até amanhã, tá bom? Cheiro!